Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem a Mariana Mortágua esteve na Amadora a falar sobre as origens do racismo, o papel de Portugal na escravatura e também o papel de Portugal na internacionalização tanto do racismo como da escravatura. Venho mostrar-vos então as declarações da líder do Bloco de Esquerda, que são declarações que muitos de vós não vão estranhar. Para aqueles que já estiverem habituados a ouvir este tipo de coisas que a Mariana Mortágua diz e gosta de dizer, não vão estranhar seguramente determinadas declarações da própria. Portanto, eu venho então mostrar-vos as declarações, estão escritas, não tenho aqui o vídeo, vou mostrar-vos as declarações e, portanto, depois disso vamos fazer alguns comentários sobre as mesmas. Bom, a doutora Mariana Mortágua tem aqui no título: Mariana Mortágua diz que racismo atual tem na sua origem a escravatura. Temos aqui mais abaixo que a coordenadora do Bloco de Esquerda condenou hoje o papel que Portugal teve no tráfico de pessoas escravizadas, afirmando que não é uma vírgula na história do país e que a estrutura racista não foi ultrapassada com o 25 de Abril. Portanto, a Mariana Mortágua, segundo estas declarações, acredita piamente que vive num país racista. Eu relembro, por exemplo, que parte das nossas elites, parte dos nossos deputados eleitos pelo povo português, são pessoas que não são portuguesas ou pelo menos não têm ascendência portuguesa e muitas delas têm outras cores, não é? Nós temos, por exemplo, no Chega, relembro isso, temos o Marcos Santos, que é um deputado eleito pelo Porto, se não estou em erro, inclusive eu já o entrevistei, se quiserem vejam a entrevista, foi ao vivo, acho que vão gostar da entrevista, mas o deputado Marcos Santos é um deputado que não nasceu cá e, portanto, nós compreendemos que foi eleito pelo Chega, o partido que a própria acusa de ser racista. Temos o professor Gabriel Mita Ribeiro, também que, segundo o próprio, do ponto de vista ocidental, é negro. Se estivesse noutro ponto de vista poderia não ser. É uma piada que ele faz com muita graça, diga-se de passagem. No entanto, eu acho que é importante falar sobre este assunto, porque a doutora Mariana Mortágua acha que vive num país estruturalmente racista. Quantas deputadas é que a Mariana Mortágua quer como exemplo de que isso é mentira? Quantas partes da elite, e eu relembro, por exemplo, que o antigo primeiro-ministro tinha claramente uma ascendência não portuguesa. E, portanto, se a doutora Mariana Mortágua acha que o antigo primeiro-ministro, que aliás teve maioria absoluta, portanto foi votado com uma maioria absoluta pelos portugueses que se vivem e são parte de um país estruturalmente racista, não votariam numa pessoa que tem ascendência não portuguesa. E, aliás, a ascendência não portuguesa de António Costa está clara na sua estética. Portanto, é uma coisa observável. Eu não estou a fazer críticas valorativas sobre a cor de António Costa, obviamente. E, portanto, nós conseguimos compreender que se os portugueses conseguem albergar na sua elite, digamos assim, pessoas de outras cores, à partida, isso pode ser um indicador de que Portugal não é um país estruturalmente racista e que isto é mais uma estupidez da Secretária-Geral do Bloco de Esquerda. Mas vamos ver aqui mais abaixo. É preciso reconhecer que Portugal teve um papel importante e determinante na formação das estruturas do racismo atualmente, historicamente e internacionalmente. O papel que Portugal teve no tráfico de pessoas escravizadas não é uma vírgula na nossa história, não é uma vírgula, não é um ponto, não é uma exceção, não é um comentário ou uma nota de rodapé. Eu relembro a doutora Mariana Mortágua, e falando novamente do Dr. António Costa, que é uma pessoa que eu tenho muitas coisas contra, mas eu não tenho nada contra o Dr. António Costa por causa da sua cor, eu tenho imenso contra por causa da sua trágica governação, por ser um socialista zeco da treta, etc. Portanto, nenhuma das coisas que eu tenho contra o Dr. António Costa é a sua cor. Tenho várias, mas nenhuma delas é a sua cor. Sobre a questão da escravatura e sobre o papel de Portugal. Bom, eu relembro que Portugal tratou, basicamente, exatamente como outros países europeus, trataram da globalização, do fenómeno horripilante e condenável que é a escravatura. Portugal não foi pioneiro na escravatura. A escravatura já existia muito antes do Império Português. Eu relembro da doutora Mariana Mortágua da quantidade de escravos traficados na altura na América Latina no século XV. Eu relembro a doutora Mariana Mortágua que no norte da África havia negros a traficar negros. Eu relembro a doutora Mariana Mortágua que o Império Otomano tinha escravos brancos. E, portanto, ainda que a doutora Mariana Mortágua ache que nós somos o centro, somos os pioneiros, basicamente na cabeça da doutora Mariana Mortágua, nós inventámos a escravatura. Eu relembro a doutora Mariana Mortágua que, apesar de horripilante e condenável, era um fenómeno algo comum e praticado por todos os países do mundo. Países que, alguns deles ainda nem sequer existiam, não é? Mas enquanto países, existiam enquanto território, mas não existiam enquanto países, não é? E, portanto, eu relembro a doutora Mariana Mortágua que Portugal, e isso aprende-se em qualquer escola, em qualquer parte do mundo, menos em Portugal, Portugal tratou da globalização do fenómeno. Não tratou da invenção, não foi pioneiro no fenómeno da escravatura. E, portanto, apesar de ser obviamente um fenómeno horripilante e condenável, não foi inventado por Portugal e tampouco Portugal foi o pior a fazê-lo.
Isso também é importante. Não é desculpável, não estou a desculpabilizar a escravatura, mas a doutora Mariana Mortágua, do ponto de vista da escravatura e da defesa até de crianças, ela poderia condenar o regime chinês, e é uma coisa que eu não vejo a doutora Mariana Mortágua a fazer. Mas enfim, vamos passar à frente. Temos aqui mais abaixo 3 coisas muito breves sobre o passado, o presente e o futuro. Lembro que Portugal foi o maior traficante de pessoas escravizadas da África e que teve um papel importante daquilo que é hoje a ideia moderna de raça. A ideia moderna resta saber de quem, não é a doutora Mariana Mortágua? Porque a doutora Mariana Mortágua, pelos vistos, também adere à teoria do racismo estrutural, que é uma coisa que é um autoflagelo ao Ocidente e que não é compatível com a realidade, quer dizer, são duas realidades diferentes. A teoria do racismo estrutural, em que as instituições e basicamente até mesmo as constituições poderiam ter viés racial, digamos assim, são objetivamente falsas e não têm qualquer tipo de compatibilidade com a realidade. Nós vemos, por exemplo, eu já falei disto em vídeos anteriores, as pessoas, os turistas, sejam eles de que parte do mundo forem, uma das coisas que assinalam em Portugal como uma das coisas mais importantes e mais relevantes para a sua vinda, além da gastronomia, das paisagens, do baixo custo de vida, se vivermos com o salário mínimo português, o poder de compra é baixíssimo. No entanto, conseguimos perceber que quem trouxer salários de fora vê um custo de vida baixíssimo em Portugal. E se passarmos no verão, junho, julho, agosto, setembro, até início de setembro, numa rua em Lisboa, no Algarve, etc., e pararmos um turista e lhe perguntarmos o que é que ele aprecia em Portugal, muitos deles, diria quase todos, vão responder que a simpatia dos portugueses. Portanto, não é compatível, efetivamente, um país estruturalmente racista que elege uma pessoa que tem ascendência e que tem outra cor, visivelmente, e que tem ascendência não portuguesa e que lhe dá maioria absoluta, não é compatível. Não é compatível a quantidade de deputados no partido que a própria diz ser racista, de outras cores, de outras etnias, de outras nacionalidades, no Chega, por exemplo, e não é compatível com um país que a própria diz que é estruturalmente racista ter pessoas que tratam tão bem os estrangeiros. É verdade, é verdade. Portanto, a doutora Mariana Mortágua fala de teorias de ideólogos de esquerda alucinados que não têm qualquer tipo de ligação com a realidade. E, portanto, sobre a questão histórica, eu acho que a doutora Mariana Mortágua devia estudar mais um bocadinho antes de vir fazer este tipo de declarações. Portugal globalizou determinados fenómenos, e isso é uma coisa que é aprendida em História no ensino secundário, acho eu, e, portanto, é uma coisa que deveria estar presente na cabeça da doutora Mariana Mortágua. Portugal foi responsável pela globalização, entre outras coisas, mas a globalização de um fenómeno horripilante e condenável como é a escravatura. Obviamente que sim. No entanto, esteve longe de ser um inventor e o Império Português está muito distante do início da escravatura, que já existia há imenso tempo. Obviamente que condenável e horripilante, no entanto não podemos dizer que Portugal foi o pioneiro, que foi o início de toda a escravatura, porque não foi. Como eu vos digo, o Império Otomano tinha escravos brancos e nem por isso havia este tipo de diálogos. No norte da África havia negros a traficar negros, consoante a sua posição social, se lhe quiserem chamar assim, e vejam a escravatura feita por países na zona da América Latina entre o século XV e o século XVI. E talvez, só talvez, fiquem chocados com a quantidade de números que vão encontrar por essa internet fora, que eu acho que é importante. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. A doutora Mariana Mortágua a fazer as declarações que já nos habituou, portanto isto não é propriamente uma coisa nova. A doutora Mariana Mortágua sonha com racismo e sonha com capitalizar emoções de minorias, sejam elas étnicas, sejam elas o que for, e eu acho que isto é jogo político sujo. A doutora Mariana Mortágua opta por capitalizar sentimentos mais do que fazer ligações entre a sua teoria e a realidade. A questão do racismo estrutural é uma questão que no Ocidente não tem qualquer tipo de compatibilidade com a realidade. Eu acho que a doutora Mariana Mortágua tem sonhos coloridos com este tipo de questões, porque o seu partido de Zeco depende desse tipo de narrativas, muitas delas inventadas pelos próprios. Da minha parte é isto, meus caros. Quero-vos só agradecer por terem estado desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo, entretanto, se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E no dia da manhã, tanto eu como o Miguel Macedo vamos estar a acompanhar em simultâneo, em direto, as eleições francesas. Amanhã realizam-se as eleições francesas. Eu vou fazer um direto com o meu segundo canal. Como é política internacional, este direto vai ser feito no meu segundo canal e no canal principal do Miguel Macedo. E, portanto, apareçam, estejam por lá. Eu ainda deixo na comunidade escrito a que horas é que vamos começar. Ainda não sei honestamente, mas vou deixar escrito.
Vou preparar o evento, apareçam, estejam presentes, vai ser um gosto estar convosco e da minha parte é isso. Têm as minhas redes sociais todas na descrição e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.